você olha para um relógio, o que é que você vê? É um olhar para não perder o tempo ou, quem sabe, ganhar tempo? Pois é no tempo que o Carlos Alberto Maier se encontra em cada relógio. Não é um, nem são dois, são vários. E o tempo é próprio do relógio, ele tem que fazer Olá, meninos e meninas, meus amores, perceberam como a nossa aula de hoje começou? Mostrando para vocês relógios antigos, relógios da antiguidade. E essa imagem, esse vídeo, está lá na internet disponível. Você pode acessar e visualizar muitos outros diferentes tipos de relógio. E eu vou começar a nossa aula de hoje falando sobre algo referente ao que a moça estava falando no início da reportagem. Que todas as vezes que nós observamos um relógio, seja ele antigo, seja ele atual, seja ele digital ou analógico, nós estamos buscando saber a quantidade de tempo passada ou a hora daquele momento. Então, nós vivemos uma vida agitada, nós precisamos estar sempre em contato com essa medida de tempo para que nós possamos cumprir todas as tarefas diárias, né? A mamãe, o papai que saem para trabalhar, tem que ter o café da manhã pronto, a sua hora de aula, para que você esteja junto comigo aqui nessa aprendizagem, o momento da alimentação, que é muito importante, o momento de dormir. E aí, amores, nós conversamos um pouco a semana passada sobre essa medida de tempo e que há muitos e muitos milhões de anos atrás, quando a Terra começou a ser povoada, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo, né? Então, os humanos começaram a sentir a necessidade da medida do tempo. E daí eles começaram, como nós vimos lá no nosso livro digital, a marcar as horas através do relógio do sol, do relógio da água, não é? Através do relógio da areia, ó, através do relógio da vela, né? Então, por que eles precisavam fazer essas medidas? Para se orientar, não é? Nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar falando sobre essa medida de tempo. Eles precisavam saber o horário certo de dormir, eles se orientavam muito pela lua, eles se orientavam durante o dia pelo sol, a hora de sair para caçar, né? Os compromissos que eles tinham, que era a vida deles naquela época, né? O horário de caçar, o horário de chegar em casa, estar junto com a família na hora da alimentação. Então, eles começaram a ver todas essas necessidades e buscar marcar o horário pelo sol, né? Que foi aquela fala que eu disse para vocês e queria trazer para vocês nessa aula alguma referência do relógio de sol. Eu vou deixar depois dessa aula um link aqui embaixo de um vídeo onde vocês vão assistir sobre o relógio do sol, aquilo prometido por tia Soraya, para que vocês consigam entender como esse relógio funcionava. E outra coisa, pessoal, o ser humano é fantástico. Vocês, ao assistir o filme, o videozinho em relação a essa medida de tempo em relação ao Sol, vocês vão perceber o quanto que os seres humanos são inteligentes, né? Porque eles começaram a se utilizar de elementos da natureza para poder se conduzir sua vida, para manter a sua responsabilidade nos horários. Olha que legal, né? Também acho fantástico a ampulheta, né, que fica passando a terra, a areia, de um espaço para o outro, medindo o tempo, né? Mas eles se orientavam bastante, a ampulheta já veio depois, né? Porque eles tinham necessidade de medir as horas à noite,
quando o tempo escurecia. Porque durante o dia eles tinham essa facilidade, porque o sol, as marcas do sol ia dando os horários. Mas quando chegava a noite, eles tinham dificuldade, porque não tinha luz do sol para fazer as marcações no relógio de pedra. E aí eles não sabiam que hora era. Então começaram a criar outros instrumentos, como a ampulheta, como o relógio da vela, para poder trazer essa também orientação de tempo durante a noite e também nos dias muito chuvosos e nublados, tá? Então, a nossa aula de hoje está lá no nosso livro digital, na página 7, tá? Tempo da natureza. A observação de fenômenos da natureza foi muito importante para a criação dos primeiros instrumentos utilizados para contar e organizar o tempo. Foi observando, por exemplo, a passagem do dia para a noite e as repetições das alterações climáticas, as estações do ano, das fases da lua e das cheias e secas, que o povo antigo criaram meios de contar e organizar o tempo. Amores meus, vocês sabem que no ano nós temos 4 estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. Essas estações, com o passar dos tempos, elas não são tão marcantes, não é? Esse inverno desse ano, ele está bem característico, beleza. Mas nos anos anteriores, nós só sabíamos que estávamos na estação porque nós temos marcado no nosso calendário as datas que inicia cada estação. Mas naquele tempo anterior, as estações elas eram muito marcadas. Quando era o verão, o sol era muito quente, né? Era típico de verão. O inverno era realmente chuva, né? Chuva, frio e tudo mais. E esses povos, como eu falei no início, são tão inteligentes que eles começaram a observar as estações. E eu não sei se vocês se recordam que na aula passada eu falei para vocês que as pessoas até chamam o mês de junho, mês de Santana, né? Porque eles diziam que era um mês que chovia bastante e até marcado também pela colheita de milho, né? Que tem o tempo determinado para se plantar. Então, as pessoas, elas se organizavam muito através das estações do ano. E eles foram observando que um tempo era muito seco, outro tempo era muito chuvoso, o outro tempo era onde havia uma abundância muito grande de flores, né, que é a primavera, onde a natureza em si desabrocha. E depois havia uma abundância muito grande de frutos, né? Que foi chamado outono. Então, começou a partir daí, essas observações, a fazer uma organização do tempo, tá? Eles começaram também a ver como o dia se passava, essa transição entre o dia e a noite. E aí, a partir dessas observações, eles começaram a organizar e contar o tempo, tá? Eles se organizavam em relação à lua, né? A lua cheia, aí vem a lua nova, lua minguante, lua quarto crescente. Então, principalmente os índios, que nós temos uma origem muito forte na cultura indígena, eles se baseiam muito por elementos da natureza, principalmente a lua, as fases da lua. Eu vou contar um segredo para vocês e vocês podem até rir, mas eu lembro que a minha avó dizia que nós só cortávamos o nosso cabelo de acordo com a fase da lua. Se você achasse que o seu cabelo era bem ralinho, pouquinho, e você queria que o seu cabelo fosse muito, né, denso, você cortaria o cabelo na lua cheia. Se você quisesse que o seu cabelo crescesse, então você cortaria o seu cabelo na lua nova, né? Então, existiam essas questões. Ah, outro detalhe,
que tinha que tomar os remédios para vermes, né? Tinha um período para tomar, porque se tomasse na lua errada, o remédio não faria efeito. Então, essas orientações das pessoas antigas, todas foram feitas através da observação desses fenômenos da natureza. Em diversas regiões do nosso país, fenômenos como as chuvas têm grande influência no registro do tempo no cotidiano, tá? Então, as chuvas, elas têm um registro grande. E eu vou fazer menção a um registro que nós temos, que quando começam a chover, as cidades começam a ter enchentes, as casas que ficam na parte mais baixa, onde tem a questão dos rios próximos, elas podem ser inundadas, não é assim? Então, isso são elementos provocados pela chuva, tá? Então, nós vamos ler um texto que diz assim, ó. Na nossa região, carro é barco e estrada é água. O vai e vem das águas e das chuvas determina a vida de tudo e de todos, começando pelas estações. Inverno, cheias. Verão, seca. Definem também os percursos, as plantações, o que comemos em cada época e mesmo o calendário escolar. A chuva serve até de relógio. É sempre tão pontual que vira referência para marcar compromisso. Ô, compadre, passo aí para tomar um café depois da chuva da tarde. Manual da Criança do Baixo Amazonas. Então, esse texto é um texto que está contido lá no manual da criança lá no Amazonas, tá? E ele está dizendo algo bem importante para todos os seres vivos. É que a chuva, ela tem um fator muito importante em tudo que funciona no mundo, né? Porque como o próprio texto diz, o vai e vem das águas, ele determina que o inverno vem as cheias e no verão vem a seca. Então, se eu sei que no inverno vem as cheias, eu preciso ter um cuidado diferente de quando eu estou no verão, que vem a seca, não é? Se eu estou no inverno, eu preciso me proteger mais da chuva para não pegar as doenças. Eu preciso verificar a minha casa, onde que eu moro, os locais que tem enchente, não é assim? Se eu estou no verão, que vem a seca, eu preciso poupar água, guardar água, armazenar direitinho, bem tampada para não ter problema de dengue, não é isso? Para que não venha a faltar. Então, a água, ela é determinante. As plantações, por exemplo, é tão delicioso você chegar, sentar à sua mesa, a mamãe coloca lá a macaxeira, o inhame, a batata, mas você não parou ainda para pensar que todos aqueles alimentos à sua mesa, elas provêm da plantação, né? E elas também têm o tempo para serem plantadas, elas têm o tempo para serem colhidas, e esse tempo é determinado através da chuva. Porque há tipos de plantação que precisa de menos água, né? Então, eles são plantados no verão. Há tipos de plantações que eles precisam de uma quantidade considerável de água. Então, as pessoas, desde o tempo antigo, já têm esse calendário, né? Nós observamos que quando chega no início do ano, né, depois da festa dos reis, começam-se as plantações de milho, para poder, em junho, nós já termos o milho bem legal para ser consumido. Então, esse calendário vem através da organização e observação do tempo, tá certo? Vamos lá. E a importância da chuva. Vocês observem nessa imagem aqui que que lá no Amazonas existe muito esse tipo de casas, né? Que são as palafitas. Eles são
construídas em cima de toras de madeira, né? Eles ficam suspensos para que quando as chuvas acontecem, olha aí, um planejamento, tá certo? Quando as chuvas acontecem, eles não vão serem prejudicados pelas enchentes, né? E até algo bem legal, porque eles fazem os currais de animais também nesse mesmo sistema, né, suspenso, para que eles não venham a morrer quando as águas sobem. Então vamos lá. Nós chegamos na influência, no jogo rápido. Qual é a influência dos fenômenos da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade? Então, de acordo com o que eu falei e de acordo com a imagem que vocês viram, qual é a influência desse fenômeno? Principalmente as chuvas, né? Então, é o que nós conversamos. Eles que vivem nesses locais, eles têm uma atenção já maior em relação às chuvas, em relação à subida das águas, porque quando chove, os rios, obviamente, enchem. Então, eles já constroem as suas casas, há uma preparação, porque já no ato de construir a casa, eles já fazem a casa numa altura segura, para que eles não tenham problemas quando as águas subirem, tá certo? E também, pessoal, esse povo que mora nesses lugares, tipo Amazonas, o calendário escolar, né, é diferente, né? Eles colocam um calendário escolar para a época das águas baixas, porque lá são poucas as estradas, a maioria andam através dos barcos, não é? Então, eles vão de barco para as escolas, tá? Então, eles precisam mesmo ter um calendário diferente, porque quando a chuva realmente está pesada, o rio sobe, fica mais perigoso para transportar as crianças para as escolas, tá bom? A segunda questão diz assim: por que as chuvas funcionam como relógio? Diz que é para conversar com os amigos, né? Mas como nós não estamos em sala de aula, você pode conversar com o papai ou com a mamãe. Porque elas são pontuais, né? Essa seria a resposta. Porque as chuvas, elas são pontuais. Elas eram muito mais pontuais antigamente, quando existia menos degradação da natureza, quando as florestas estavam ainda bem protegidas e tudo mais. Porém, elas ainda continuam pontuais porque nós sabemos mais ou menos, de acordo com o calendário, né? E de acordo com a meteorologia, nós sabemos mais ou menos quando as chuvas estão chegando. Aí nós vamos agora para a passagem do tempo, tá? Você sabia que existem diferentes medidas para a passagem do tempo? Observe as imagens e depois identifique quanto tempo passou em cada situação, tá certo? Então, olha aqui, eu vou mostrar as imagens para vocês. Olha, observem. Perceberam? Agora eu vou mostrar o segundo grupo de imagens. Perceberam? Então, observem que no primeiro quadrinho a menina diz assim, ó: eu tomo banho todo dia de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar, por isso levo poucos minutos. Aí o menino diz assim: desde a hora que eu chego à escola até o horário da saída, passam algumas horas. Observe que a menina está falando da quantidade de tempo que ela demora para tomar banho. Porque a mãe falou, orientou, essa é uma mãe maravilhosa, que orientou que ela precisa preservar a natureza através do consumo consciente de água. Então, ela vai tomar banho, mas ela demora poucos minutos para que não haja um extravio desse recurso tão maravilhoso.
E o menino, ele diz que da hora que ele chega à escola até a hora que ele sai, se passam várias horas, né? Se passam várias horas. E realmente nós passamos aproximadamente 4 horinhas do nosso tempo na escola. O terceiro quadrinho diz assim: eu adoro comemorar meu aniversário. Faltam 2 meses para a minha festa. Então, a menina, né, que está sentada numa cadeira de rodas, ela gosta muito de comemorar o aniversário e ela está contando o tempo através dos meses. Observe que o primeiro quadrinho, ela fala em minutos, ela está contando através de minutos. O menino, na escola, está contando através de horas. Nós passamos 4 horas em média na escola por dia. E a menina está dizendo que faltam 2 meses para ela completar ano, para sua festa de aniversário. Então, ela está contando através de meses. Agora, vamos para o último quadrinho, que diz assim: meus avós sempre me contam histórias de quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Então, pessoal, eles estão contabilizando o tempo através dos anos. Então, só nesses quatro quadrinhos, nós contamos o tempo através de minutos, horas, meses e anos, certo? Essa é a contagem do tempo do nosso conteúdo de hoje. Então, observem, pessoal, que aqui nós vamos ter um joguinho de igual e diferente. Observem a representação e identifique quanto tempo passou em cada uma delas. Se foi minutos, se foi horas, se foi meses ou anos. A quantidade de tempo é igual ou é diferente? Então, observem aqui essa situação. Observem que tem uma senhora, né? Ela está saindo de uma casa. Observe a situação da casa no primeiro quadrinho e observe no segundo, certo? Verificaram a passagem do tempo? O que vocês acham? Essa passagem do tempo que aconteceu aí foi de minutos? Foi de meses? Foi de anos? Né? Então, aqui no primeiro quadrinho, nós estamos falando de uma casa sendo construída, né? De uma casa sendo construída. No segundo quadrinho, gente, eu tirei do lugar aqui. A casa já está pronta. Então, certamente, isso pode demorar o quê? Meses, né? A casa estava sendo construída, observe que ela ainda não tinha o telhado, né? Isso pode ser contado em meses. No segundo quadrinho, nós vemos a senhora, né, a professora, certamente, saindo de casa para dar aula, e é de manhã. Observe que o sol está nascendo, ó. E quando ela retorna para casa, o sol já está se pondo, né? Então, assim, aqui foi contabilizado as horas, o tempo em horas, não é isso? Vamos lá, seguindo. Olha aqui mais uma passagem de tempo. Observem o bebê, né? E como ele está depois, tá? E o outro quadrado também. Então, pessoal, observe que, ó, o bebezinho e como que ela cresceu, já está uma jovem, né? No outro quadrado, nós estamos vendo um garoto escovando os dentes, já tá grande. Então, assim, aqui do bebê para adolescente, nós estamos tratando de passagem do tempo em anos, né? Ela nasceu e alguns anos depois ela estava uma jovem. E quando nós vamos escovar os dentes, nós estamos contando o tempo através de minutos. E isso acontece para todos nós. Pessoal, aí vem uma pergunta. Você ficou curioso? O livro O Caminhão, de Lúcia Iratusca, conta a história de uma criança que está à espera da chegada de um caminhão. Será que ele vai demorar?
Falta muito tempo? Será que o caminhão está vindo mesmo? E o que ele traz? Então, essa história é muito legal. Você pode pesquisar aí, fazer a leitura dessa história e que tal mandar o vídeo para a tia Soraya? Vou ficar muito contente se vocês assim o fizerem, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos ver agora algo referente ao dia, tá? O dia, pessoal, o nosso dia, ele é dividido em 24 horas, tá? As horas, elas são divididas em minutos, que por sua vez são divididas em segundos. Então, lembram na nossa aula ao vivo, quando nós estávamos falando sobre este assunto, não é? E eu trouxe para vocês até um relógio. Então, como é que isso se dá? Nós vamos ver um dia tem 24 horas, tá? Um dia tem 24 horas. Então, essas 24 são 12 horas diárias de dia e 12 à noite, tá? Uma hora. Nós falamos sobre isso. Tem quantos minutos, pessoal? Muito bem, 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, entendendo isso aqui, pessoal, nós vamos conseguir compreender todo o processo, tá? Um dia completo tem 24 horas, tá? Uma hora tem 60 minutos. Lembra quando nós pegamos o nosso relógio, eu mostrei que aquele pino menor refere-se às horas, o maiorzinho e gordinho refere-se aos minutos e aquele bem fininho que corre bastante refere-se aos segundos. Então, a cada 60 segundos, que é o que ele gasta para fazer toda a circunferência do relógio, tá? Ele conta 1 minuto. Então, ele vai passou 1 minuto, 2 minutos, né? Ele passa bem rapidinho. Já o pino maior, ele vai mais lento, porque ele espera aquele bem fininho, rapidinho, contabilizar os 60 segundos para poder ele ir passando de minuto por minuto. A cada 60 minutos, nós temos 1 hora. Vamos lá para o nosso conteúdo. Durante um dia, podemos observar que há períodos em que o céu está mais claro ou mais escuro. Observe as ilustrações a seguir que representam a etapa de um dia. Então, observem aqui. Nessa ilustração, nós estamos mostrando a manhã. Observem como ela é mais clara, certo? Agora, nós vamos observar a tarde. Ela é clara, mas ela já tem uma escura, assim, um pouquinho mais escuro, tá? E quando nós chegamos no último quadrinho, nós vemos que aqui já é mais escuro. Isso quer dizer que estamos chegando à noite. Então, nós temos esses 3 períodos: manhã, tarde e noite, tá? Durante os períodos do dia, ou seja, manhã e tarde e da noite, podemos realizar diversas atividades. Existem atividades que são realizadas em segundos, outras são realizadas em minutos, outras são desenvolvidas em horas, meses ou até mesmo em anos. Então, nós temos atividades, por exemplo, escovar os dentes, né, em minutos. Comer, lanchar, também é minutos. Mas há coisas que demoram horas para ser realizada. Por exemplo, estudar. Quando estamos na escola, nós passamos um período médio de 4 horas na escola,
né? Há também outras atividades que são realizadas durante anos. Por exemplo, quando nós nascemos, para completar ano, nós precisamos passar um ano completo e a cada ano nós fazemos aniversário. Então, essa passagem do tempo, ela nos mostra que nós precisamos estar sempre fazendo essa organização e contagem do tempo. Às vezes, as pessoas antigas, eu tinha uma tia que ela não sabia a data de seu aniversário. Para dizer assim, é dia tal, do mês tal, do ano tal. Ela não sabia, mas era impressionante que quando chegava o mês do aniversário dela, e olhe que o mês que ela completava ano não era um mês que tivesse uma data tão significativa, tá? Ela sabia pela lua. Não é engraçado? Ela dizia, tem tantas luas. Então, essa semana eu vou fazer aniversário. Então, ela estava habituada a fazer a contagem do tempo através de elementos naturais. E essa foi nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau!